Graças a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 45. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 45. Olha, nos dias de hoje, pelas coisas que eu tenho escutado, pelas coisas que eu tenho visto, você também há de concordar comigo, o que está faltando é muita constância, o que está faltando é fidelidade, o que está faltando é visão. Eu coloquei o nome dessa mensagem de Não Fuja, tá bom? Todos acharam? Lucas capítulo 1, versículo 45 diz assim: Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Assente-se, por favor. Lucas 1:37 diz assim também: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Meus irmãos, quando que um goleiro de um time de futebol se destaca? Quando o seu time vai mal. Quando o seu time vai mal, o goleiro é a última alternativa de um time de futebol. E eu, como sempre gostei de jogar futebol, embora esteja um tanto descadeirado, uns anos para cá, eu já vi muitos goleiros que se amarguraram com o seu time e deixaram a bola passar. Se amarguraram porque o zagueiro não estava na posição, o atacante perdia muita oportunidade, o meio-campo não passava a bola direito. Então, quando o time adversário vinha, ele não fez esforço para defender, e algumas vezes, até de birra, ele simplesmente viu a bola passar como uma espécie de vingança contra o seu time. Mas nós precisamos entender o nosso papel na família, nós precisamos entender a nossa função, o nosso papel na vida, no evangelho, no trabalho, senão nós nunca iremos segurar as pontas, senão nenhum casamento irá durar, nem o emprego terá honra, dignidade ou resultado. Eu achei interessante o relato que eu tive esses dias, falando do meu filho mais novo, e já tinha fechado o estabelecimento, e a diretoria do local que aluga pediu alguns sanduíches, algumas coisas. A pessoa que era responsável, dona ali, disse assim: eu não vou fazer, já terminou o expediente. Ele não debateu com ela, ela foi para os compromissos, ele ficou fazendo os sanduíches, a comida e tudo mais, para levar para aqueles diretores e tudo mais. E o que é isso? Consciência. Muita gente fala: se ele quer o patrão, se ela quer o patrão, não quer saber, eu é que não vou querer saber disso. Mas a responsabilidade do compromisso é uma consciência, é um princípio. E se eu e você tivermos entendimento disso, isso vai mudar as respostas da nossa vida. Você vai olhar para a Bíblia e você vai ver a diferença de Davi e a diferença de Saul. Saul era rei e ele não respeitou a unção de Davi, ele perdeu o trono. Davi era da menor família de Israel e o menor da sua família, mas ele respeitou a unção do rei Saul, e por isso ele chegou a ser rei. Escute o que eu vou falar para você. Você chega aonde você respeita. A unção que você respeita é aonde você chega, é o que você atrai. As pessoas a quem você respeita são as unções, vamos dizer assim, as bênçãos que você recebe na tua vida. Isso é muito importante. Então, você é um goleiro na vida, na importância de que você pode abandonar amargo com o time, ou você pode se destacar como um homem de verdade, como uma mulher de verdade, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, um
um empresário diferenciado, um empregado diferenciado, porque essas respostas você vai ter na tua vida, e isso vai fazer toda a diferença, toda a diferença. Agora, o primeiro ponto específico que eu quero destacar para você aqui, sobre não fugir, é que você, ou viver, não é para fraco, não é verdade? Eu ouvi uma vez uma frase de um humorista dizendo que o pai dele sempre falava isso para ele: meu filho, a vida é um murro na boca. Não é um versículo bíblico, mas te ensina muita coisa. A vida é um murro na boca, porque você se surpreende, porque você tem que aprender a lidar com a dor, porque você sempre tem que estar esperto, não é? Então viver não é para fraco. Você já começa a vida de que forma? Depois que você nasce, você começa chorando, mas antes de você nascer, você já começa numa corrida para ver quem entra no óvulo. Eu estava vendo um vídeo interessante, microscópico, quando o espermatozoide ele entra dentro do óvulo, acende uma luz no óvulo. Que interessante, como é espiritual a vida, como é poderosa a vida. Olha, meu irmão, às vezes a semente até pode ser de uma pessoa infeliz, mas o dom da vida é só de Deus. Satanás não pode dar a vida. Então a tua vida, ela é valorosa, e antes de você nascer de uma pessoa, antes de você sair de uma pessoa, você saiu do coração de Deus, por um propósito de ser goleiro na vida, de fazer a diferença, de fazer o teu melhor. Então você já começa a vida numa corrida. Então, você que está aqui, já começou a vida de alguma forma, vencendo por algum objetivo, e deve permanecer vencendo. E para você vencer, isso exige firmeza, minha e sua. E você consegue se manter firme se você tiver um foco que tire os seus olhos do deserto sofrível que você está no momento, e que lhe faça caminhar, dar passos para o oásis, para o objetivo, para o jardim que você está a caminho. Vence o deserto um passo de cada vez. Eu acho que foi Winston Churchill, eu não sei falar esse nome direito, que disse assim: se você está atravessando um deserto, ou se você está passando pelo inferno, não pare. Continue caminhando, para que você saia dali. Meu irmão, entenda o que eu estou falando para você, por favor. Existe uma honra de permanecer até concluir. Existe uma honra de olhar do ângulo da promessa e insistir e se qualificar para o momento, porque toda prova que vem para mim e para você vem para nos qualificar para desafios maiores. Você conhece aquelas pessoas com a síndrome do Peter Pan? Não é que a pessoa gosta de coisa de criança, não. Eu estou indo além. São pessoas que não querem amadurecer, literalmente não querem amadurecer. O camarada está com 40 anos de idade, e ele, se há uma outra condição de morar com os pais, tudo bem, mas alguns é por falta de maturidade. Falta de maturidade de assumir uma esposa, um marido, realmente. Às vezes, eu não estou dizendo que é todos os casos, é lógico que não, mas alguns casos, eu não quero ter filho pela responsabilidade, então eu prefiro ter outras coisas. Ou, enfim, se for por uma missão específica, tudo bem, mas o que eu estou dizendo e batendo na tecla é exatamente a questão da falta de maturidade. Algumas pessoas que não querem ter maturidade financeira, outros que não querem ter maturidade física. Você vai envelhecendo, você tem que se cuidar, você tem que cuidar da tua saúde, você tem que cuidar da tua aparência. Você não vai ter neuroses com a sua aparência, mas você tem que cuidar. Agora a pessoa casou, está lá 5, 10 anos casado, 20 anos casado, se abandona, só esqueceram de enterrar, não cuida mais, pelo amor de Deus. Igual o pastor Cláudio, como ele usa muito humor falando, camarada vai dormir com aquelas orbas, 3 números maior que ele, coisa mais feia, né? A mulher vai dormir que, meu Deus do céu, parece que enfaixaram uma múmia de baixo em cima.
Então, meu irmão, eu não estou dizendo que você deve exagerar nem de um lado nem do outro, mas você não pode perder ali o que cativa o seu cônjuge. Você não pode perder isso, pelo amor de Deus. Então, eu preciso entender que para eu vencer na vida, eu preciso amadurecer, eu preciso ter todo dia o momento de conquista ou de preservação daquilo que eu já conquistei. Comprou o carro, oh maravilha, não faz uma manutenção, não lava o carro. Comprou uma casa, pelo amor de Deus, é uma bagunça, parece que pega a casa e vira de ponta cabeça. E daí é sempre aquela tomada para terminar, aquela parede que de reboco começou, nunca termina, que tem que fazer lá, como é que chama? Que tem que desempenar, ou fazer uma pintura. É sempre coisa que tem que fazer, mas nunca faz, nunca limpa, nunca embeleza. Então, além de você querer avançar, você tem que cuidar. Não adianta você querer ganhar dinheiro se você tem ralos abertos na sua vida. Se você, meu irmão, quer vencer, você precisa entender sempre que é para frente que se caminha, porque nós não somos Siri para caminhar de lado, né? E nós não somos um Michael Jackson para fazer aquele Moonwalker que fala, né? Pelo amor de Deus, a vida tem memórias, mas você não pode voltar a vivê-las. Você aprende com elas, isso é muito importante para mim e para você. E ainda bem que o passado é passado, porque nós também vivemos coisas muito ruins, terríveis, muitas vezes. Meu irmão, eu preciso entender que para eu vencer na vida, existe uma bênção em permanecer. Uma bênção em permanecer. Muitas pessoas não permanecem em um emprego, não permanecem em uma cidade específica, não permanecem em uma igreja, não permanecem em um casamento, não permanecem com nada. Eu não estou dizendo que você não possa mudar de cidade, mudar de igreja. Eu não estou dizendo que se você separou, casou de novo ao filho, não é nada disso. Eu estou dizendo a falta de constância de algumas pessoas que vivem recomeçando. Trancou uma faculdade, começa outra, trancou de novo, começa outra, trancou de novo, começa outra. Como que você quer vencer? Meu irmão, existe uma bênção em permanecer. Você vai perceber pessoas na vida, talvez a sua, talvez de outras pessoas, que nunca conseguem concluir nada. É normal para mim e para você começar alguma coisa empolgada e você vê, não é o tempo agora, não é para mim agora. Tudo bem, é normal para mim e para você. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de visão e constância. Existe uma bênção em permanecer. Sabe aquela pessoa que apareceu uma dificuldade no casamento, a pessoa, não vou encarar isso aí não, cara. Ih, cara, a água já subiu aí, já deu ali. Aí eu vou para um outro relacionamento. Tudo bem, não vai ter aquele problema, vai ter outros problemas que vai ter que desentortar. Daí vai para outro. E aí não tem aquele lá, mas vai ter outro problema. Enquanto você não amadurecer de posturas responsáveis e firmes que você tem que ter, você vai ficar jogando a culpa sempre na outra pessoa, tá? Ou achando sempre que alguns tipos de responsabilidade é sempre sua. Meu irmão, é importante entender que nós não vivemos a vida de uma vez. Nós vivemos um dia de cada vez, um ano de cada vez, um mês de cada vez, um dia de cada vez, minuto por minuto. E de que forma que nós precisamos vencer? De que forma que nós conseguimos viver ou devemos viver? Conhecendo as promessas de Deus é um ponto de partida importantíssimo, porque ela nos dará foco. Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 17, versículo 3, ou é 16, 3 ou é 17, 3, que diz assim, Jesus Cristo disse, e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como único Deus e ao Seu Filho a quem enviaste. Conhecer no grego significa ter a relação mais íntima. Quando disse lá que José, depois de que Jesus nasceu, José conheceu a Maria, significa que ele teve a relação mais íntima com ela. Então, quando fala conhecer a Deus, significa ter a relação mais íntima com Deus. E isso vai trazer respostas na nossa vida eternas. Através do conhecimento das Escrituras Sagradas, você vai ter conclusões
de vida, de princípios de pessoa, porque a Bíblia vai falar sobre relacionamento. E se você não consegue se relacionar com Deus, com o próximo você não vai conseguir se relacionar. A palavra de Deus, ela não é um mantra para se ficar repetindo. A palavra de Deus, ela tem um poder a ser examinado quando colocada em prática, porque ela é um livro de respostas, um livro de conclusões específicas. Se Lucas 1,37 diz que não haverá impossível para Deus em tudo que Ele prometeu, eu preciso conhecer as promessas dEle, eu preciso permanecer numa linha de promessas dEle, porque elas irão se cumprir. Mas eu quero falar para você de condições. Primeira condição para que é o segundo ponto, né? Primeira condição para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida, as promessas se cumpram na minha vida, é eu não fugir. Eu quero que a palavra de Deus, as promessas de Deus se cumpram no meu casamento, então eu não posso fugir. Eu preciso que você entenda que Deus cumpre as suas promessas por processos, por etapas. Eu não posso fugir das etapas. Se eu fujo de ter um diálogo de amadurecimento aqui, com 16 anos de idade, eu fujo daquilo, isso vai me perseguir nos 20 anos, nos 30 anos, nos 40, nos 50 anos, e às vezes você vai encontrar pessoas com 60 anos, 70, com um comportamento infantil, quando alguma situação se apresenta. Você acha que José, lá no Velho Testamento, que governou e comandou o Egito a ser a maior potência da sua época, ele não teve um processo a se enfrentar? E se ele cometesse suicídio no meio do processo? Se ele se matasse, por exemplo, lá na prisão, onde ele foi abandonado injustamente? E se ele planejasse vingança contra os seus irmãos? Mas o processo de Deus fez ele permanecer um servo líder. E é a melhor coisa que tem. Fez ele viver a cada dia confiando que Deus não o esqueceu. O seu casamento foi um exemplo disso. Quando ele casou com aquela mulher, Zafenate, alguma coisa assim. Os dois filhos que ele teve, Manassés e Efraim. Manassés, que significa Deus curou as minhas memórias. Efraim, que significa Ele me prosperou no lugar da adversidade. Processos, e você vai vendo as promessas de Deus. Quando você não respeita os processos, você volta para o fim da fila. Deus o usava para alcançar o propósito dele. Meu irmão, entenda, é por isso que você que recebeu promessa não pode fugir do processo de ensino. Eu não gosto de estudar. Meu irmão, a gente gosta de aprender e existem maneiras de se estudar. Eu sou uma pessoa que se eu ficar só sentada escutando, eu tenho um prazo ali, eu tenho um prazo de 1 hora. Geralmente, até em shopping, lugar que tem muita gente, eu tenho um prazo de 1 hora, 1 hora e pouco. Eu vou no lugar, beleza, vamos. Só que eu tenho o que eles chamam de neurastenia, é muito detalhista em tudo. E daqui a pouco a minha testa acende aquele troço aqui de X-Men vermelho, significa que eu já estou estressado, eu estou cansado, já começa a me dar zonzeira, e eu já começo a ficar peraí, eu tenho que focar só num ponto aqui, vamos sentar um pouco, tomar um café, quando eu vou nesses lugares. Mas quando eu estou assistindo palestras nos lugares, eu sou muito inquieto, eu tenho que ser honesto comigo mesmo, hiperativo, mecânico. Existe uma forma de aprender. De que forma que eu tenho que aprender? Escrevendo. Eu vou pontuando, eu fico 1 hora ali, daqui a pouco eu levanto, daqui a pouco eu copio de pé, daqui a pouco sentado. Mas de alguma forma eu tenho que interagir com aquilo que eu estou aprendendo. Algumas pessoas somente sentado conseguem aprender, outras somente conseguem aprender dialogando, conversando e tudo mais. Mas no meu caso tem que ter interação, porque todos nós somos carentes de informação. Lembra a historinha do banheiro? A pessoa vai lá no vaso, ou ficava com um livro, hoje fica com um celular, ou sei lá, livro ou alguma coisa. Mas quando não tinha nada, já teve gente brincando, falando assim, não, eu ficava até com o vidro de shampoo lendo ali. Por quê? Nós somos carentes de informação, nós somos carentes em aprender. Nós ligamos noticiários, ou nós olhamos nas redes sociais porque nós precisamos aprender. E existe a forma correta, existe a linha correta. Semana passada eu falei dos hiperestímulos que nós recebemos e que nos viciam
e que nos causam um déficit muito forte. Mas eu preciso entender que quando eu aprendo as promessas de Deus, e eu preciso aprender, eu preciso entender o processo de ensino. Primeiro me assento para aprender, depois eu levanto para ensinar. O que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele fala: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos... Primeiro ele recebeu, depois ele ensina. Se eu não tenho a humildade de aprender, como que eu quero falar, ensinar ou passar? Eu preciso ser discipulado, eu preciso ter a humildade de aprender, eu preciso entender o histórico de cada pessoa para não resumir isso. Eu posso querer julgar o rei Davi, o rei Davi, mas ele matou leão e urso quando ninguém estava vendo. 70 salmos que estão escritos aqui eram do rei Davi. Ele passou por inúmeras situações que lhe trouxe a dignidade de estar onde ele está. E Deus sabe de tudo, independente da tua idade e da minha idade, da postura que pessoas estão. Por isso que eu tomo muito cuidado em falar dos meus líderes. Eu tomo muito cuidado e tenho muito respeito em falar deles, porque tem um histórico. Eu tomo muito cuidado em falar dos meus pais. Aí eu vejo pastores, agora é a modinha, church, e eu vejo esses, e algumas mulheres, mas eu vejo mais homens, e são pessoas que podem ter uma vida autêntica, porque eu falo mesmo e coisa e tal, mas vivem falando mal de outros pastores em redes sociais. Fulano e tal, aí é uma brigarada, uma coisa feia, que fica falando, e tá vendo outro aqui, caiu. Tem um julgamento, tem perícias, tem para ver se é verdade ou não, para ver se isso mesmo aconteceu ou não, mas alguém falou, alguém noticiou, pronto, eles já chegam de uma forma ansiosa e já querem fazer todo um furdúncio. Eu presenciei algo muito triste, e eu até compartilhei esse fato da liderança da igreja há um tempo atrás. Um culto de uma denominação, não era quadrangular, mas era um culto de uma denominação, de uma igreja, e de repente uma moça levantou e falou: esse pastor que está pregando aí tem um caso comigo. Esse pastor tem um caso e assim, agora ele não quer me assumir, é assim, assado. E o pastor: mas da onde, moça? Você, pá. E deu todo um agito. O culto acabou ali, né? A esposa do pastor chamou ele na sala, chamou essa moça e ela falou: eu posso provar. Ele tem uma marca na genitália dele, ele tem outra marca assim, assado. Ali foi um desastre. Ela separou dele. Passou-se 20 anos, meus irmãos. O ministério daquele homem acabou, a família dele acabou. Passou-se 20 anos. A diretoria daquela denominação recebeu a ligação de uma mulher. A mulher falou: eu preciso que vocês venham aqui. Olha, eu não posso morrer com isso. A mulher estava com um câncer terminal. Eu não posso morrer com isso. A situação que aconteceu há 20 anos atrás, ela falou. Eu trabalhava em um hospital e aquele pastor fez uma retirada da sua vesícula. E eu trabalhava naquele hospital. Enquanto ele estava se recuperando da anestesia, eu vi o corpo dele. E eu sempre via ele e eu me sentia cativada por ele. E ele não me correspondeu em nada. E eu fiquei com muita raiva. E eu decidi fazer aquilo. Então eu quero pedir perdão. A diretoria buscou o endereço desse pastor, foi até a casa dele e falou: nós queremos pedir perdão para você, porque nós fomos muito injustos com você e precipitados. O pastor olhou e falou: tudo bem, eu perdoo, mas vocês me devolvem os últimos 20 anos da minha vida? Ela terminou a história ali, eu não sei o que desenvolveu. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque quando uma pessoa cai, quando alguma situação acontece, o que nós estendemos primeiro, o dedo ou a mão? Onde está a igreja? Nós não podemos fugir do nosso papel de igreja. Nós não podemos fugir porque existem promessas na vida daqueles que caem também.
ou daqueles que estão passando por uma provação muito grande. Eu não me esqueço de um pastor do Rio de Janeiro, quando vieram com aqueles escândalos cabeludos também, teve um agito na igreja, o pastor ficou muito magoado, um pastor auxiliar, ele chegou, entregou a credencial dele, a presidência da igreja disse, da Assembleia de Deus de lá, disse, não, mas não tem nada aprovado, tem muita fofoca. Ele, não, pastor, eu não quero mais, e entregou a credencial dele. 6 meses depois, esse pastor estava enchendo a cara. Um dia ele estava tão bêbado, tão atormentado, que ele olhou, nem viu o que era a placa, e ele entrou, estava escrito Casa de Ogum. Ele entrou ali, bêbado, com a garrafa na mão, aquele cabelo do João Canabrava, que alguns sabem quem é, né? Os mais velhos do testamento vão saber de quem eu estou falando. E aí, até eles se compadeceram dele ali, porque são pessoas também, muitas pessoas boas, e estão em todos os lugares, pessoas de boa intenção. Chegaram para ele e falaram, de que forma que nós podemos te ajudar? Ele bêbado olhou assim e falou, eu quero paz. Eles começaram a fazer os batuques e tudo mais. Quando incorporou ali em um cavalo, manifestou numa pessoa ali, o espírito que estava naquela pessoa quando foi colocar a mão na cabeça daquele pastor, deu um berro. Isso aí não é cavalo, isso aí tem fogo, eu quero que tire ele daqui. O pastor levantou daquele jeito e falou, Senhor, como Sansão, né? Eu peço perdão ao Senhor porque eu duvidei, eu peço perdão ao Senhor porque eu bebi dessa forma, e se o Senhor está comigo, que essas pessoas aqui sejam libertas no nome de Jesus. Houve manifestações, houve libertação, e hoje é uma Assembleia de Deus naquele lugar. Eu achei muito bonito o testemunho desse pastor também, e das pessoas que estavam junto com ele. Meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, nós não podemos fugir do processo, e Deus vai trabalhar com a nossa humildade em tudo isso. Eu preciso entender que para eu vencer, eu não posso fugir. Você não pode fugir do teu casamento, você não pode fugir das situações que você vai enfrentar. E eu não canso de falar que quando eu estava numa maca, com a pedra no rim, morrendo de dor há 3 dias no hospital, já que eu não posso fugir disso, eu desci dali, eu falei, eu vou começar a orar por esse povo que está aqui. Já que você não pode fugir porque não é o caminho, você deve santificar o lugar que você está, melhorar, ter uma ligação com Deus e jamais perder o senso de missão. Segundo ponto que eu preciso entender, eu preciso conhecer e reconhecer as promessas, porque é insuportável você entrar em um caminho sem saber aonde vai dar. Não há lógica. Muita gente não chega a lugar nenhum, não porque não tinha talento, não porque não tinha habilidade, mas porque não tinha, ou não porque não tinha recursos, né? Mas porque desistiu de caminhar. E desistiu de caminhar por quê? Porque não conhece aonde vai chegar, não conhece a promessa. Definhou, porque parou de olhar para a promessa. Pedro olhava para Jesus. Quando ele parou de olhar para Jesus, ele foi para um senso de lógica dele, olhando para a tempestade, estou andando em cima da água, ele afundou. Mas a humildade dele fez ele estender a mão para Jesus e falou, Senhor, me socorre porque eu estou morrendo. Mesmo ele sendo pescador, mesmo ele sendo um nadador, como que vai ser um pescador sem nadar? Ele teve a humildade de reconhecer o seu estado. Então, não desista de ser casado, não desista de ter uma ligação com Deus, através do seu ministério também. Não desista por conta de qualquer ofensa, qualquer contradição. Não desista de pessoas porque elas erraram com você também. As pessoas que nos amam, elas também erram com a gente. Pessoas boas também magoam. Pessoas boas também caem na tentação, falham de alguma forma. Mas o perdão é um dos maiores poderes que Deus deu à igreja. E nós nos parecemos com Jesus quando a gente perdoa. Nós não podemos fugir, porque a pessoa que foge, não importa a idade, ela sempre reinicia a vida e as coisas ficam mais demoradas na vida. John Way,
disse uma vez, e eu achei interessante: o pecado não pode ser morto sem a sensação de dor e perturbação. Por essa razão, Cristo comparou isso com o cortar fora a mão direita e arrancar o olho direito. A porta estreita significa que o meu ego, ele não vai passar ali. As minhas reivindicações, elas não vão passar ali. E tudo mais. A porta é estreita e ela existe. Terceiro ponto que eu quero passar para vocês: supere essa fase para que venha outra fase. Já reparou que tem algumas situações que parece que sempre persegue você? Pastor, pelo amor de Deus, eu já saí desse emprego, eu já saí dessa igreja, eu já saí daquele ambiente, do clube, do não sei, e parece que sempre tem uma carne de pescoço que pega no meu ponto fraco. É porque essa pessoa permitida por Deus, ela exatamente vai treinar você como uma pessoa melhor. Não é ela que é ruim, ela apenas está denunciando algo em você que precisa evoluir, melhorar, para que você passe para as próximas fases. Não tenha dúvida disso. Tem gente que o ego está tão grande que nem em uma igreja consegue conviver. Tem gente que a humildade está tão boa, por incrível que pareça o que aconteceu, que até numa cadeia, até numa prisão, consegue se relacionar bem, por incrível que pareça. Houve pessoas que eu já encontrei na tentativa de concluir o ITQ, um instituto teológico, umas 4 vezes. Teve gente que cursava o ITQ em 2002 na minha sala, e que depois eu me tornei professor, e não terminou. Mas algumas pessoas sempre estão achando uma desculpa para fugir do processo e reencontrá-lo depois. Então, meu irmão, algumas pessoas já entraram em ministério várias vezes e saíram várias vezes. Eu já vi pessoas casarem várias e várias vezes, tentando fugir do processo do ego. Eu já vi pessoas fazerem redução do estômago 2 vezes, fizeram uma vez, daqui a pouco estão grandes de novo, aí tem que fazer redução de estômago de novo. Meu irmão, a redução de estômago, ela é como que o médico disse para o meu irmão? Uma amputação. Não é algo normal, não. E comercialmente estão banalizando isso. A reeducação que eu e você precisamos ter é melhor. Há pessoas que são casos extremos, e é para isso que existe as cirurgias, mas boa parte de um monte de casos realmente não precisa, é só estética. E eu preciso entender quem eu sou, eu preciso me aceitar e melhorar-me cada dia, pelo amor de Deus. Senão, meu irmão, você arruma um lado e estraga outro, como a gente sempre viu, para todos os ângulos, todos os espaços. Cada caso é um caso, e eu não posso generalizar nenhum caso, tá? Tem pessoas que realmente têm problemas da tireoide muito sério, outro, mas o que eu estou dizendo é que boa parte das vezes a pessoa é um gordinho, uma gordinha, bonito, bonita e cheio de saúde, e aí tem que tomar muito cuidado, tá bom? Cuidado mesmo. Então, eu já vi pessoas também, pessoas que tiveram que reiniciar sempre o processo de ensino na sua vida profissional, que já estão com uma certa idade, mas até hoje começam a fazer, abre uma empresa, agora aquela empresa não quero mais, agora eu quero isso aqui. E quando está indo bem naquela empresa, agora não quero mais, agora eu quero isso aqui. Ou quando não quero mais, quero agora isso aqui. Meu irmão, vai chegar um momento que você vai ter uma idade, que você não vai ter mais aquela disposição de uma pessoa de 20 anos, de 30 ou 40 anos, não. Você vai ter que desacelerar a tua vida. Achei interessante a doutora Isabel. A doutora Isabel considero ela uma irmã de sangue, uma irmã de adoção, e muita coisa. Só que ela tem 62, 63 anos. Mas eu achei interessante, porque ela me escuta muitas vezes. E eu vi aquela mulher, começava a atender pacientes às 8 horas da manhã
sem brincadeira, meu irmão, e sem exagero, às vezes era meia-noite, ela estava atendendo pessoas. Teve dias que ela ficou até as 2 da manhã. E teve um dia que eu falei: doutora, no amor, como um bom colérico, eu vou falar com a senhora, às vezes eu posso falar meio seco. Se eu chegar na igreja e eu começar a atender as pessoas 9 horas da manhã, e eu parar de atender pessoas 8 horas da noite de uma forma seguida, situações conflitantes, de segunda a sábado, eu vou ficar insuportável. E escute, a senhora está insuportável, como um bom irmão. E a senhora é uma pessoa muito boa, e a tua intenção, isso, e conversei bastante coisa com ela. E ela também, como uma boa colérica, rebateu muita coisa, ficou quieta, e seguiu exatamente o que eu falei, como se o plano fosse dela depois. Que eu falei para ela: a senhora tem que fazer discípulo, é um legado. Porque a senhora vai precisar aliviar a tua carga, a senhora vai envelhecendo e essas pessoas vão atendendo. A senhora vai pegando os casos mais sérios e vai coordenando e coisa e tal. E ela, eu fui colocando as pessoas, medindo também lá, está lá o Ivan, o Eduardo, o Eric, está lá a Cláudia também, e um grupo de pessoas, e cada vez agregando mais pessoas, e isso está acontecendo exatamente, e é muito importante. O Eduardo vai se formar em psicologia, o Eric daqui a uns dias vai se formar em psicologia, a Cláudia agora já está estagiando como assistente social, o Ivan como pedagogo, e daí vai fazer mais os pós dele em psicopedagogia também, para ter a equipe, para formar isso, e isso é importante. E agora, meu irmão, ela chega lá depois das 10, na quinta-feira chega 2 horas da tarde, na segunda-feira 2 horas da tarde, não trabalha mais no sábado, mas eu preciso entender esse processo. E agora você está lá, sempre: eu não quero mais isso, agora eu quero aquilo, eu não quero mais isso, agora eu quero aquilo. Meu irmão, quando você estiver numa idade, como é que vai ser? Nós precisamos pensar nisso, porque a gente não vai conseguir ter o mesmo fôlego, tá bom? A Bíblia diz assim, bem-aventurado o que creu, porque serão cumpridas as promessas que lhe foram ditas da parte do Senhor. Lucas 1,45. Você pode pedir graça para suportar o processo e firmar o caminho da obediência. Presta atenção, às vezes é bom entender que o mar fatidicamente terá turbulência. Então pare de se iludir pedindo que não haja mar turbulento e comece a reforçar o seu barco. Continue acreditando na felicidade do casamento, continue acreditando, meu irmão, no renovo do casamento, no ministério, nas bênçãos, continue acreditando sim, meu irmão, no seu projeto de vida, mas reforce o seu barco, meu irmão, reforce a sua vida para as tempestades, aprenda, isso é importante para mim e para você. Prepare o seu intelecto para os desafios, escute pessoas que já passaram pelo processo de perdão. Você conhece aquelas pessoas que cultuam a dor? Aquelas pessoas que levantam um altar para a dor? Eu achei interessante um pastor, que ele me relatou uma vez, isso há uns 23 anos atrás, 24 anos atrás, quando eu lembro que eu estava conversando com ele, nós nos abraçamos, ele chorou e a gente orou junto. E ele me contou que quando ele era criança, de uns 7 até uns 10 anos, alguma coisa assim, o homem que adotou ele, a família que adotou, o homem que adotou ele, estuprava ele. Ele falou que teve um ano que foi muito difícil para ele. Ele criança. Ele é casado, tem uma família maravilhosa faz muitos anos, é um exemplo e um pastor. E aí eu começo a conversar com ele: como que você superou isso? Como que você... É importante conhecer o caminho daqueles que venceram tal coisa, daqueles que superaram tal coisa. Se eu quiser vencer em alguma área, eu preciso aprender quem venceu naquela área. Eu não posso fugir do que aconteceu, mas eu posso melhorar, eu posso cuidar, eu posso zelar, e eu posso ajudar outras pessoas. E assim como aconteceu com Jesus, as minhas feridas, elas podem curar pessoas.
O que aconteceu comigo pode ajudar a curar pessoas. O que aconteceu no meu casamento, no meu corpo, as minhas finanças, pode ajudar a curar pessoas. Agora, eu ficar 40, 60, 10 anos cultuando a minha dor, meu irmão, eu não quero vencer. Eu preciso parar de cultuar, levantar um culto para essa dor sempre. E eu preciso entender as pessoas que querem me ajudar. Eu preciso entender a palavra de Deus que vem para mim e me muda. Eu não tive pai. Eu não tive mãe. Tá, graças a Deus você está vivo, você está bem, você aprendeu, você é forte e tudo mais. Mas você pode ser uma ótima mãe, você pode ser um ótimo pai, e você pode agregar ainda, adotar a outros, porque pode ter certeza que teu pai sofreu muito mais, a educação dele foi terrível, por isso que talvez é um monstro. A tua mãe é a mesma coisa, às vezes. Meu irmão, reforce o seu barco para as tempestades. Já parou para pensar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Agora, tudo foi um choque, tudo foi muito rápido. Notícias, perdeu familiares, agora a ficha está caindo. Eu não tenho mais a minha casa, eu não tenho o terreno meu mais, eu não vou poder voltar para lá, eu não tenho mais o meu familiar, não deu tempo de eu me despedir, ou confessar tal coisa, ou pedir perdão para isso, ou ajudar aquilo. Eu não tenho mais a minha empresa. Eu estou junto de 1000 pessoas nesse lugar, dormindo junto com 1000 pessoas nesse lugar. A ficha está caindo. E esse povo vai precisar de muito auxílio psicológico e cristão, que o Rio Grande do Sul é terrível nessas coisas, se tratando de cristianismo, de evangelismo. Coração muito duro e que pende muito para a feitiçaria, mais do que todos os outros estados do Brasil. Esse povo vai precisar ser reconstruído. Mas você já parou para pensar que as tuas feridas podem ajudar muitas e muitas pessoas? Se você reforçar o seu barco, meu irmão, vamos orar pedindo ombros fortes, porque nós não podemos fugir. Fé é para frente, nós não podemos fugir, nós podemos pedir para Jesus resiliência, adaptação com superação. Quem um dia pediu para que, porque creu, vai receber, ou vai ser equipado, ou vai ser treinado para tal bênção na vida. Nós precisamos de força no nosso foco. Aprenda a olhar além da cruz que você carrega, como Jesus fez. Se não for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Isaías 53 diz que ele amou o resultado, ele viu os frutos do que ele fez. Aceite o processo e se prepare para receber a promessa de Deus no que se trata de família, de cura, de salvação, de paz. Eu quero orar junto com você, porque a promessa de Deus, ela renova as nossas forças. Se algum dia você já foi do diaconato, se algum dia você já foi de algum ministério, se algum dia, meu irmão, você já influenciou, já ajudou outras pessoas na fé, volte, tome postura. Não fuja, porque Deus é fiel e os filhos dele se parecem com ele, tá? É uma fase isso, como as fases boas são fases, as fases ruins também são fases. Deus é fiel e nós precisamos ter um alvo, nós precisamos ter um foco, reforçar o nosso barco para aquilo que vai vir. Pode ter certeza. Tem dia de descanso na igreja? Tem, mas tem dia que nós ficamos meses trabalhando no pesado, no espiritual, construindo, fazendo isso, se machucando, fazendo um umbigo novo. A história do umbigo novo foi interessante, né? O andaime de 10 metros de altura ali, quando terminamos de montar o andaime, a parte que espreme embaixo ali, eu esqueci o nome daquela,
daquele negócio ali que gira para apertar o andaime, espanou. E por incrível que pareça, os 4 deu problema. E agora, como nós vamos fazer aqui? Só pedra número 3 embaixo, colocando em cima da tábua. IPI passava longe ali. Amarrei tudo, qualquer tipo de ferro que eu podia ver para poder subir, porque 10 metros de altura. E agora para mover, desamarra tudo, cortar aqueles ferros, passar espuma, fazer as coisas. Vamos lá, nós 4. Eu, o Rafael, o irmão Josiel, o Queto, e o Lucas ali do Kalahari veio ajudar. Levanta! Levantamos. Coloca ali. Levantava aquilo, 10 metros de altura, para colocar no lugar. O primeiro a receber uma mordida fui eu. A hora que o negócio levantou ali, ele caiu e prensou minha barriga. Pareceu aquele sebo branco da barriga, sabe? Nem saía sangue na hora. É essa cara que você fez e eu fiz também na hora. Diz assim, ó. Mas você tem que ser bruto. Tem que brincar com aquilo. Eu tenho a marca da promessa. 2 umbigos agora. Daqui a pouco, a barriga do Rafael é maior. Rafael mortal. É maior. Levantamos, sentou de novo. Na barriga do Rafael. Não prestou atenção. O dele foi mais fundo. Não saía sangue, ficou direto na gordura. E não saía, ficou um tempão ali. E não saía sangue, só que ele pegou a camisa. E quando você olha aquele ferro espremido, parecia cerca de arame farpado quando passa cavalo, sabe? Ele é grisalho, aqueles pelos cinza ali, ficou no meio junto com a camisa. Meu Deus do céu. Daqui a pouco o Queto pegou, como eu estava passando piche, ele foi levantar. Quando ele foi tirar a mão, aquele piche estava ali, grudou na mão, arrancou o couro das 2 mãos dele. Eu ouvi um glória a Deus aí? Não, né? Daqui a pouco o Lucas foi e prensou no braço dele e machucou. O Rafael, para ser mais bruto que eu ainda, ele pegou tiner e jogou ali naquele negócio. Não quero ver uma bactéria aqui. Desse jeito, eu falei, cara, não seja louco. Mas jogou tiner ali. E daí agora eu olho para ele, olha para mim e fala, nós somos irmão de umbigo, cara. Eu e você, irmão, que parece um outro umbigo aqui. Deixou cicatriz. E eu olho para ele e falo, lembra do Super Gêmeos ativar? É isso aí. Esse dia eu olhei para ele e a Elise, ele e a esposa dele, e eu falei, olha que romântico, 2 corações e 3 umbigos. Meu irmão, nós temos que aprender, porque tem dias como esse, dias que você trabalha de manhã até de noite, dias que você tem que acompanhar tudo e tem que escrever mensagem, pessoas aconselhando e se virar financeiramente, fazer as coisas em casa, cuidar da tua saúde, tomar 2 litros de água por dia e não sei o quê. Mas tem dia, meu irmão, que você tem que entender o que é lazer, o que é família, senão. Então nós temos que nos preparar para sermos fortes, sim. E alguém chegou e falou, pastor, por que você está... Porque um dia eu não vou ter saúde para fazer ou para ajudar. Um dia eu vou ter que preservar cada vez mais. Enquanto eu posso fazer e aprender, eu vou fazendo. Se eu faço apelo e quem pode fazer às vezes não faz, é minha responsabilidade. Nós temos que avançar. Eu vou tentando na medida que eu consigo fazer, sim. Mas, meu irmão, reforce o seu barco. Porque fugir não é opção. Amém? Você vai ficar cultuando a dor? Não, né? Vai ficar levantando o altar para aquilo que passou de dor? Não, né? Nós vamos aprender com quem superou a dor. Nós vamos avançar, porque nós já conseguimos entrar na vida numa corrida. Nascemos chorando. Só Deus sabe como que nós vamos ir. E aqui, meu irmão, todo campeão conhece a dor e aprende a lidar com a dor. E você é um campeão. Uma vez eu ouvi perguntarem, numa entrevista para um lutador de boxe, o que é um campeão para ele? E ele respondeu, campeão é aquele que está com o olho roxo e está dizendo, só mais um round. E eu e você somos assim, só mais um round. Hoje foi um dia, meu Deus, desde cedinho, e eu tenho que mexer com o conselho tutelar daqui, de lá, e lido com o responsável daqui, e pai, mãe, e criança, e adolescente, e vou para não sei aonde, e respondo não sei o que, e disciplina não sei o que aqui também, e outra coisa de saúde, e prepara mensagem para isso, e ainda vou dormir tarde hoje, com o olho roxo, e sabendo que amanhã tem mais um round, e feliz por isso. Porque basta cada dia o seu mal, como Jesus disse. Como assim? Como basta cada dia o seu mal? Isso é Deus que limita o mal. Ele que, vou soltar o pitbull onde eu quero. Não que pitbull é o mal, não é isso. Mas eu que solto a fera onde eu quero e puxo a corda de novo. Você tem que ser forte.
Geralmente, quem é homem de verdade é quem começou a trabalhar cedo, ou começou a ajudar o pai e a mãe em casa, cedo em muitas coisas, amadureceu. Agora está com 25 anos e só fica em jogo online, vai amadurecer como? Vivendo uma vida online? Não tem jeito não. Passa a noite jogando e vendo pornografia, vai amadurecer como? Não está nem entendendo o que eu estou falando, nem entendendo. Acostumou a ter uma vida dupla, e aí só vai acordar quando tiver perdido muitas oportunidades na vida. Pode ter certeza do que eu estou falando, porque acha que tem o controle disso. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei até onde estou indo. Não sabe, porque serpente vai agir igual um cipó, vai enrolando, daqui a pouco você quer sair disso e a tua cabeça está tudo destruída. Você tem que buscar novos níveis de adoração, de louvor, de santidade, buscar novos níveis de conhecimento. Jovem, eu vos escolhi porque sois fortes, é o que está escrito.